Olá! E você também anda se preocupando aí com lapsos de memória, questões de concentração, de foco? Como é que tá aí a cabeça, hein? Eu acho que hoje você vai entender como é possível superar esses detalhes aí para sua vida. Vem com a gente que está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Aí, agora sim, estamos no ar, então. Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Eu aqui, Viviane Amaral. E olha, hoje não estamos com Sandra Portugal. Mandar um beijo enorme para ela, mas ela teve imprevisto. Tá começando a ficar frequente isso, hein, Sandra? Não tô gostando da história. Vamos puxar a orelha aí de novo. Mas a gente perdoa, né, gente? As coisas acontecem. Ela teve um imprevisto hoje, não pôde estar aqui com a gente. Mas no próximo, inclusive, o próximo será um episódio muito especial. Ela vai estar com a gente, tá? Eu hoje estou aqui para apresentar duas pessoas muito queridas, muito feliz aqui de recebê-las. E a gente custou para conseguir aí uma sincronia de agendas aí, mas finalmente consegui trazê-las aqui para vocês. Gente, estou recebendo as meninas do Supera, a Simone e a Michele. Né? A gente custou realmente para fazer essa agenda sincronizar aí, mas agora a gente está firme aqui com vocês. Primeiro, agradecer imensamente a presença de vocês, né? E eu quero apresentar um pouquinho primeiro sobre vocês para as pessoas de casa que não conhecem ainda o que é o Supera, quem é Simone, quem é Michele, entenderem um pouquinho sobre vocês, tá? Então vamos lá, gente. Simone Russano Diniz é natural de Pouso Alto, mora em São Sebastião do Rio Verde, é casada, mãe de 2 filhos, fisioterapeuta, exercendo a profissão há 24 anos. Proprietária da clínica de fisioterapia e estúdio de Pilates, Care Físio e Pilates, em Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde. Michele Russano Mendes é natural de Pouso Alto, mora em São Lourenço há 19 anos. Casada, 1 filho, contadora por formação, trabalhou na contabilidade por 25 anos e, após dar uma pausa na profissão, foi convidada pela irmã para ser sua sócia na franquia do método Supera, em São Lourenço, onde está há 2 anos. Simone e Michele, irmãs sócias, franqueadas do Supera São Lourenço desde 2023, trazendo esse método de estimulação cognitiva que melhora raciocínio lógico, memória, foco e criatividade em todas as idades. Gente, hoje a gente tem assunto aqui, né? Bastante, Prazer né? imenso recebê-las, meninas. Prazer, Viviane. É uma alegria para a gente estar aqui, né? Acompanhamos o seu trabalho, né? De levar ação e informação às pessoas, né? Para ter uma vida mais plena, mais abundante, né? E aí nós vamos juntos nesse propósito aí. Maravilha, É maravilha. isso, a gente que agradece, né, de poder estar aqui e levando um pouco mais do Supera, né, para as pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente que agradece. O nosso objetivo realmente é sempre propagar informação de qualidade, né? O foco do podcast Eu Mereço é saúde e bem-estar integral. Então, a gente vai variando entre os temas, né? Então, a gente passa pela saúde física, mental, emocional, espiritual, saúde financeira, em busca, como você falou, de uma vida plena. Então, até lembrando que a gente está transmitindo aqui pelo canal do YouTube. Se você ainda não nos segue no canal, já siga aí, canal Luz Vida Luz no YouTube. Já compartilha esse vídeo, porque muita gente precisa saber sobre esse tema de hoje. Para quem está assistindo a gente também pelo canal Potência, pelo Facebook ali, muito grata pela audiência, mas siga também a gente ali pelo canal Luz da Luz no YouTube para você conseguir assistir os episódios anteriores também. Tem muito conteúdo muito relevante aí, então não deixa de acompanhar. E também pelo Spotify. Então, para você que está ou nos vendo e ouvindo, ou só nos ouvindo, depois visita as outras plataformas também e nos siga por lá. A gente fica muito feliz com a sua audiência e sempre compartilhando aí conteúdo. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, de trazer profissionais que têm relevância mesmo, né? A gente fala que é um cuidado que a gente precisa ter,
porque o YouTube tem hoje muita tem muita informação ali, tem muita desinformação Verdade, também, né? Então a gente tem esse olhar muito seletivo com quem a gente traz aqui para poder sempre ter uma bagagem, né, e algo que realmente seja de benefício para toda a nossa audiência. Então estou muito feliz realmente de ter vocês aqui porque vocês representam isso também, né? Obrigada. Eu quero que vocês comecem, por favor, falando para a nossa audiência o que é, afinal de contas, o Supera. O que é o método Supera? Então, é uma empresa de estimulação cognitiva na área de educação, né, uma franquia com quase 300 unidades espalhadas por todo o país. E nós estamos aqui em São Lourenço, né? Faz 2 anos, fizemos em maio, que trouxemos o Supera para São Lourenço. E foi a partir, eu conheci o método, porque eu sempre, na área de fisioterapia, gosto muito dessa parte de gerontologia, sempre gostei, né? E aí eu já estava naquela zona de conforto, procurando uma novidade, uma coisa, sempre gostei de buscar novidades, né? Informações novas para estar trazendo mais benefícios para os pacientes. E nisso também nossos pais estavam acabando a pandemia e eles estavam com declínio cognitivo, porque já voltaram, não conseguindo mais fazer o que eles faziam, porque ficaram fechados. Sim, teve uma perda ali grande, né? Um período de perda ali. Então, aí juntou que uma outra irmã nossa conheceu Itajubá, que um amigo dela falou, nossa, minha mãe tá ótima, ela faz Supera aqui. E aí fomos pesquisar e eu falei, gente, apaixonei, era isso que eu estava buscando, era isso que eu estava querendo. E como a minha irmã, a Michele, né, tinha deixado... O escritório, eu trabalhava em Pouso Alto mesmo, então logo que eu casei, eu vim morar aqui em São Lourenço, mas continuei com o escritório lá. Então fiquei na estrada durante mais de 15 anos e o escritório já não estava mais fazendo muito sentido para mim. Então eu já estava procurando um jeito de deixar. E aí surgiu uma oportunidade e aí eu deixei o escritório, estava cansada com a vida na estrada também, indo e voltando, né, todo dia. E tava também, eu falei, agora eu vou ficar um período mais quieta, um sabáticozinho, depois eu vou ver o que eu faço. E daí surgiu. Foi tudo encaixando, né? Quando tem que acontecer, né? Eu falei, me arrumei alguma coisa para nós aqui. Ela sempre gostou dessa parte de educação, ela mexe com artesanato, tem esse jeitinho e essa paciência, né? Essa coisa. E aí ela então, para mim, como a minha formação mesmo é ciências contábeis, né, na contabilidade, e para estar ali atuando, a gente não precisa de nenhuma formação em pedagogia ou qualquer outra coisa. Então, a gente precisa de formação no método. Então, a gente, antes, inclusive, de abrir a franquia, a gente já faz diversos cursos presenciais. O franqueador é de São José dos Campos, então tá pertinho da gente aqui, né? Sim, a gente ficou 1 ano se preparando, fazendo cursos, tudo, para poder trazer. E depois, como educadora, hoje sou eu quem atuo em sala, né? Então, a gente tem formação constante, assim, não para. Então, é outra coisa bastante gostosa também, porque tá sempre trazendo muita novidade. A gente nunca tá parado, né? Sempre muita coisa nova. Então, sempre muita formação ali na metodologia. E é legal que as duas em transição de carreira, né? Foi transição de carreira ali. A Simone um pouquinho mais dentro ali do propósito, vai ser uma transição um pouquinho mais forte. E ela permaneceu. Eu continuo, né? E eu acrescentei. Você soma. E aí eu fico com essa parte de divulgação, de fazer o network, né? E estou ali também. E nós estamos muito realizadas com se encontraram foi uma transição mesmo. E para mim está sendo muito gostoso. Uma coisa bem diferente, né, do que eu fazia. Mas nunca deixa a gente ficar parado. Eu acho que é isso que é a magia ali se do superando, também. Né? E o legal foi essa história, ou seja, dos pais de vocês já terem sido uma ponte, né? Porque vocês pensando no bem-estar deles,
né? Hoje vocês trabalham com uma ferramenta que beneficia não só os pais, mas várias outras pessoas, então... E a minha mãe faz, ela mora em Pouso Alto, eu trago ela toda quinta para porque você fica meio, vai lá e vem cá, né? Você fica ali pra lá e pra cá. Infelizmente, meu pai, devido ao glaucoma, ele perdeu a visão já totalmente hoje. Então, para ele não teria como, que são exercícios, tem livros também. Então, essa parte, para ele, ele já não consegue acompanhar. Mas aí a minha mãe fica louca para chegar quinta-feira para vir, ama. É uma vez por semana que ela vem? Isso, é uma vez. As aulas são uma vez na semana, de 2 horas. Né? Então... as aulas acontecem, então, de forma presencial. Em formato sala de aula mesmo. Sim. É bem interessante, eles se assustam um pouco, falando, nossa, eu vou voltando para a escola, a sensação. Depois de tanto tempo. Então são carteirinhas mesmo, todo o formato de sala de aula. E por causa dessa mobilidade, às vezes, mais reduzida, ou de ter quem leve, então é uma vez na semana, são aulas semanais, com 2 horas de duração. Às vezes, antes de se matricular, eles também pensam, nossa, mas 2 horas é muito tempo. E depois que estão lá, o tempo voa. Né? Todo mundo fala, mas tinha que ter mais tempo, né? Porque... Tinha que ser mais uma vez na semana. Vamos combinar que o tempo já está voando para todo mundo, né? Mas quando se faz alguma coisa que é leve, né? Que é gostosa e que interage... Uma hora e a outra, a gente tem uns 10, 15 minutinhos de café, que é ali onde tem aquela socialização. Aquele cafezinho gostoso, senta, conversa, faz novas amizades. A minha mãe ama as coleguinhas que ela arrumou aqui. A gente, como bom mineiro, era para ser só um intervalo de 10 minutos entre uma hora e outra. Vira um evento. Vira um evento onde eles falam que a melhor parte é o café. A gente leva as coisinhas gostosas. Eu sempre gostei muito de tomar um café com as amigas, então ali vira isso fala, realmente, aí tem esse detalhe. Falou isso em Minas, né? Falou de mineiro. Exatamente. Aí pronto. É um ponto forte ali também, que todo mundo gosta dessa interação, né? A gente faz de tudo para se tornar um ambiente muito aconchegante, acolhedor, familiar. Então, todos que estão ali se sentem muito bem. Acolhidos, né? Muito gostoso também. Que a turma acolhe muito também. Isso é muito interessante até a gente ver acontecendo. Todas as turmas falam assim, mas a nossa é a melhor turma que tem, né? Porque eles já né, estão inseridos ali. Mas sempre que aparece um aluno novo, o acolhimento é muito grande também. Gente, deve ser a mesma sensação de escola mesmo. De escola, é verdade. Voltar. Só que agora diferente, porque aí eles voltam com prazer para a escola, né? Normalmente a fase escolar é aquela, tem que ir para a escola. Né? Agora tipo, eu tenho que ir pra escola. E muitos falam isso. Hoje espero a semana inteira. Mudou, né? Tem que dar uma volta, às vezes, na vida, né? Pra poder dar valor. Pra poder... legal isso aí. Essa cobrança. É isso também que a gente tem no Supera. É a pessoa aprender de uma forma leve. Né? A gente tem também turmas de crianças, adolescentes, adultos, e o maior público é 60+. Mas a gente tenta trazer para a criança também que aprender é gostoso, né? Que aprender, para eles ter esse prazer, né? E em sair ali daquela só internet, aquela redes sociais, daí tá ali criando, porque o Supera ajuda a desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Que hoje a gente tem muita técnica, né? E tem pouco ali inteligência emocional, então ali a gente incentiva também a pessoa a ter mais espírito ali de liderança, de resolução de problemas, de manejo de estresse, né? Então tem e a criar, né? As crianças saem daquele mundo, porque hoje tem tudo pronto, né? E também vai aprendendo, diminuir aquela procrastinação, sai daquela... a gente mostra que o esforço é bom, que sai daquela passividade, né? E desperta mesmo o cérebro. Né? E aí tem aquele sistema de recompensa, né? Libera as dopaminas, que eles veem que estão conseguindo e ali se sentem estimulados, aumenta a autoestima e querem aprender dá um impulso para mais. E até vocês já começaram a falar sobre isso, mas explica um pouquinho melhor sobre a metodologia. Né? Quais são os pilares aí da metodologia do Supera em si?
o nosso carro-chefe é o ábaco, que ele é a ferramenta mais completa que a gente tem para trabalhar memória, atenção, concentração, foco, mas não com intenção de desenvolver matemática. Sim, quando fala do ábaco, né, a gente estava até conversando sobre isso antes. Ela é uma ferramenta de cálculo, sim, né? Sim. A ferramenta oriental, oriental foi desenvolvida para cálculo. Mas sempre eu falo isso para meus alunos também, não fica preocupado com o resultado, né? Porque o interessante é o processo. Ali. Então, ele é o carro-chefe, ele é a principal ferramenta. Porque além do foco, né, que você tem que estar totalmente... A gente tem esse negócio da atenção plena também, Sim. que está muito importante hoje em dia, né? O poder do agora, do né? agora, da gente desacelerar o pensamento, diminuir as ansiedades. Porque quando você está fazendo o ábaco, você tem que estar ali. Se você desvia a atenção, você já se totalmente perde. focado. Então, tem que estar ali. Você vai, né? Além de treinar o raciocínio, o foco, a atenção, tem um jeito certo de manusear, trabalhar a coordenação motora. Então, principalmente para os idosos, né? Que às vezes, né? Nessa parte as crianças tiram de letra, né? Né? Os adolescentes principalmente. Mas é muito interessante, eu até brinco com eles. Mesmo, às vezes, a gente está quietinho, fazendo ábaco, estudando quietinho, sem barulho, sem nada. E o pensamento dá uma viajada, pronto. Você já tem que começar aquilo tudo de novo. Então, é um exercício total de foco, assim. Isso vai ajudar eles também no desenvolvimento, no desempenho escolar, né? Que falta esse foco, às vezes, para aprendizagem. Principalmente na criança e adolescente, né? Que hoje os estímulos são muitos, né? Sim. Então, a principal queixa, né, dos pais mesmo é o foco e a concentração. Além do ábaco, temos os livros, que nós chamamos de Abrindo Horizontes, que eles abrem mesmo, né? Que são mais práticos, de raciocínio lógico. Então, resolução de problemas ali práticos mesmo. E isso eles fazem só lá ou tem, tipo, tarefa em casa para fazer? Ou é só na aula mesmo? Então, tem também tarefa. Aí vai de acordo com o que o aluno está procurando. Então, assim, nós temos roteiros diferentes, então, para crianças, adolescentes, adultos e 60 a mais. Então, se a criança ali, o pai está colocando, fala, mas ele já tem bastante atividade, eu quero mais para ele trabalhar aqui, de repente usar isso, mas ele já tem natação, já tem tudo. Então, tudo bem. Ele treina ali nas 2 horas que ele está ali, né? Ele faz as atividades propostas ali. Agora, por exemplo, os 60 a mais, eles já gostam, já querem fazer em casa também. Tem mais tempo livre, né? Sim. E já tem um estímulo ali de estar fazendo alguma coisa, né? Então, para os 60 a mais, a gente ainda tem uma coisa extra, que além o próprio... Tem um livro, Apostila de Ábaco, Apostila de Abrindo Horizontes, e eles ainda levam uma folhinha de tarefa extra, que é de linguagem, são exercícios de linguagem, que ao longo do tempo a gente vai perdendo um pouco essa parte de linguagem. Né? Depois que a gente sai da escola ali mesmo... Às vezes já diminui um pouco a leitura, porque ali você já tá tendo que ler constantemente, então diminui o vocabulário. E à medida que vai ficando mais velho, principalmente quem não tem o hábito da leitura, né? Então vai perdendo o vocabulário e aí isso traz, essas atividades trazem, né? E é muito interessante, que ajuda também na conexão ali na família, porque pedi pro meu neto me ajudar, isso que eu não estava sabendo, minha filha, aí vira... porque são atividades mais desafiadoras assim mesmo. A gente mesmo pega para fazer, a gente às vezes não consegue. E tem alunos que falam isso. Nossa, veio a família inteira para poder... A outra fala assim, quando eu não consigo, eu ligo pro meu neto. Aí passo para ele, pede ajuda dos universitários. Não, agora você está falando uma coisa importante, a questão do vocabulário. Apesar dessa questão de ir perdendo com o tempo, eu acho particularmente muito preocupante isso hoje na geração até mais jovem. Porque realmente a dificuldade do hábito de leitura, né? Então, assim, dificilmente leem os livros. Hoje, com essa questão
de chat GPT, de etc., Já é tá muito tudo preocupante com a questão da escola. Porque antes a gente tinha aqueles livros que eram obrigatórios, você lê e tudo mais, aí você tinha uma avaliação sobre aquele livro e você não tinha recurso, você tinha que ler. Ou então, nem que fosse, não fosse inteiro, fazer ficha de leitura. Hoje você pega uma resenha, né? Já pega lá direto, já pega um resumo, ou já coloca lá e o chat responde tudo. Então, isso eu acho que, assim, apesar de parecer, nossa, eu tô ganhando tempo, né? Isso traz um atraso. Com certeza. E eu acho até que já existem estudos sobre isso, que realmente já diminuiu mesmo. E a forma até de se comunicarem pelo próprio celular. Exatamente. Porque é tudo abreviado, né? A gente tá voltando no tempo dos hieróglifos, praticamente. É tudo figurinhas, emojis, né? Então, assim, gente, mesmo como falha a comunicação. E isso é preocupante porque quando vai, inclusive, para o mercado de trabalho, né? Fazer um relatório. Exatamente. Você vai ver, às vezes, a comunicação, gente, extremamente frágil, né? Não consegue ter um roteiro ali de desenvolver uma... Não tem, né? Não tem. E os erros ortográficos, que é uma coisa absurda também, isso já na escrita, mas a própria fala, né? Você vai ver que a pessoa realmente tem uma pobreza de vocabulário mesmo, né? Então, eu acho que é importante não só para os idosos, porque vão perdendo por causa da cognição mesmo, mas a questão, o jovem, eu acho que hoje tem que se começar a ter essa preocupação, né? De fazer alguma atividade que estimule, né? É muito importante, porque o que o Supera trabalha também com as neurociências, né? Que é a neuroplasticidade, a capacidade de fazer novas conexões, para adquirir novos conhecimentos. Também tem a reserva cognitiva, que é isso, que por isso a importância, que é a nossa poupança mesmo cognitiva. Por isso a importância de começar bem cedo, né? Que aumentar os depósitos ali, vai aumentando, fazendo a poupança, porque aí quando chegar lá na época do declínio, você já vai declinar bem mais tranquilo, não vai perder, não vai ter aquela queda, né? Porque você já tem aquela poupança, A queda não é tão brusca, né? Não é tão brusca, por isso a importância, né? Estimular. E continuando, então, eu estava falando então dos livros, né? Ele tem, é uma das ferramentas, então tem um momento da aula que eles fazem essa parte também, e raciocínio lógico. Ele pega mais nessa parte do raciocínio lógico mesmo. Além disso, temos os jogos de tabuleiro, também, né, sempre trazendo isso, trabalhando memória, agilidade de raciocínio, e em cada público ali também, sendo às vezes diferenciado para cada público, né? E também temos uma plataforma online de jogos, mas com foco também em trabalhar visoespacial, né? Dessa visão tudo com objetivo, né? Porque eu tive no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, através do Supera, que ele foi patrocinador do Congresso. E aí, então, foi falado muito disso, que os idosos, muitos têm a tecnofobia, né? Então, é importante esse encontro de gerações, eles vão poder ter novas conexões, conectar com os netos através ali de WhatsApp, para sair da solidão, né? Porque aproxima isso é importante para eles saberem usar também, né? E a gente quer tirar um pouco as crianças e colocar um pouquinho. Equilibrar um pouco. Tem que ter um equilíbrio, né? Ali, né? Isso é bem legal, inclusive até eu tenho um exemplo em casa, porque minha mãe ficou muito resistente a ter o celular. Né? Aí sempre aquela fala, tipo assim, eu não vou saber mexer com isso aí não minha cabeça já não dá, aquela conversa, eles falam, minha cabeça não dá para isso mais, não vou conseguir, não sei o quê. Aí foi muita insistência dos filhos, realmente, porque é justamente isso. E hoje eu vejo essa facilidade que ela tem de comunicar com os netos, com todo mundo da família, porque mora longe, né? Mora no exterior. Isso, aí consegue se comunicar, exatamente. Né? Então, aí conversa, manda mensagem, aí hoje a gente já tá preocupada por outro lado, até o excesso. De tirar, porque depois que pegou o gosto... Pegou e fica viciada. Né? A gente teve, e ela é uma devoradora de livros a vida inteira. E eu sempre achei isso incrível. Porque é uma coisa impressionante, assim, ela pega livros, assim, de 400 páginas em
15 dias acabou. Então, eu falo assim, meu Deus, e aí a gente começava a perceber, às vezes eu percebo quando ela diminui o ritmo da leitura, é porque ela tá mais no celular do que no livro, né? Então, a gente fica naquela preocupação de ir equilibrando ali, falou, mas lê também, né? Mas é uma questão que vocês estão falando que é importantíssima, tem que aproximar, né? E aí, nesse caso, é a tecnologia sendo usada para o bem. Porque o problema não é a ferramenta, é a forma como ela está sendo usada. Né? Não dá para condenar, né? No uso das tecnologias, não é a tecnologia que é ruim, é a maneira como a gente usa, né? Isso então, é equilibrar mesmo. Então, as ferramentas são essas, o Abaco, os livros, os jogos e o Super Online. Tem as dinâmicas. Então, as aulas funcionam da seguinte maneira. Tem a primeira parte. Então, o que acontece? Um aluno que é matriculado hoje, ele entra numa turma que já está em andamento ali. Então, a turma, né, continua, algumas atividades ele vai fazer em grupo e algumas atividades, cada um vai pegar o seu livro e continuar o seu treino ali. Então, a gente tem a primeira parte da aula. Antes disso, deixa eu colocar. A gente, para que não esteja falando sempre sobre o assunto, para que as aulas não sejam sempre iguais, cada mês a gente traz um tema. E são geralmente 4 ou 5 semanas no mês. Cada semana a gente faz uma reflexão sobre aquele tema. Que legal. Então, são sempre muito atuais, já vem lá do franqueador mesmo, né? Então, os temas são todos atuais. Sempre falando sobre memória. Esse mês, eu pego como exemplo, o nosso tema são os sistemas sensoriais. Então, estou falando com eles, né? A gente estudou a vida inteira, que a gente tem os 5 sentidos, mas não são só esses sentidos. A gente tem outros sentidos internos, né? Que são aqueles de fome, de sede. Então, os da sobrevivência. A gente tem os sentidos, esses mais externos de percepção. Então, tem a interocepção, propriocepção. Então, são assuntos muito atuais. Até a gente, quando acaba, fica louco para saber qual o próximo tema, porque são maravilhosos, assim. E ali, durante as aulas, as pessoas têm aquele momento de falar, né? Falar sobre aquele tema. Então, todo mundo tem essa primeira... momento Então, é isso. Tem o tema mensal. Cada semana, a gente vai fazer uma reflexão sobre aquele tema. E aí, na primeira parte da aula, é o conectando que a gente fala. A gente vai fazer uma dinâmica ali para entrar na reflexão da semana. Então, essa primeira parte é em grupo. Então, eles interagem, às vezes traz coisas para ele puxar do passado, isso mais nas aulas do 60+, né? Puxando coisas do passado, puxando coisas da realidade, como que é. Então, tem uma parte também para eles interagirem. Traçarem planos para o futuro, né? De querer mudar os hábitos e fazer. Isso. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai para um momento do Abaco. Aí sim, cada um pega na sua apostila do Abaco a página onde está. Então, esse é o momento individual ali do aluno. Sim. E a gente preza isso, que seja leve. Então, e cada um vá no seu ritmo. Então, a gente fala que... Eu ia justamente perguntar sobre isso. Se tem como personalizar ali as aulas ou como funciona isso. Então, tem a questão do ritmo que você já me falou que dá para acompanhar. Então, a aula é em grupo. Sim. Mas chega nesse momento... Por que isso, né? Porque tem alunos que são mais rápidos. Tem uns que já pegam o abaco e já vai. Então, para que esses que são mais rápidos não se sinta desestimulado em ter que ir devagar. E para os que são lentos, não tem que ficar apavorado em ter que seguir o outro ali, que é muito mais rápido. Respeitando o ritmo de cada um. As suas próprios limites. Seu limite. Então, não é uma competição com um colega. É uma competição com você Consigo mesmo. De ir cada vez mais rápido, de
né? Então, é você com cada um. Essa parte é individual no sentido de cada um vai pegar o seu. Mas, Quer dizer, no grupo está em ainda. grupo, porém está lá fazendo o seu No individualizado seu ali. ritmo. Aí, essa parte do Abaco a gente faz 30, 40 minutos por aula, por ser a ferramenta mais importante que a gente tem. Depois a gente vai para o intervalo, esses de uns 10, 15 minutinhos, que é o do café. Estende. Que estende um pouquinho. Depois a gente volta para um desafio, para prática integrada e harmoniosa, que a gente fala, que ou tem um desafio do mês, a gente sempre tem um desafio do mês, que é o que todo mundo mais conhece, é o Sudoku. Então, desafio de números. Então, existem variações do Sudoku, que é de Goku, sempre uns nomes japoneses. Então, de lógica com números, que desenvolve bastante também, né? Tem algumas coisas com palavras também, mas a maioria são de números. Então, variações ali de exercícios lógicos com números. Então, esse geralmente eu mando para casa também. Eles gostam bastante, então eu já incluo isso para casa também, do 60 a mais. E Jogos. O desafio sempre tem, mas às vezes eles levam para fazer em casa. Uma atividade de memória também, a gente usa várias técnicas de memorização. Então, cada mês vem uma técnica para que a gente esteja trabalhando ali dentro daquele mês. Tudo para linkar com os problemas que você passa no dia a dia, né? Eles levam isso tudo para o dia a dia deles, para ajudar na resolução dos problemas. Tudo, né? Mesmo tema, né? Que é um tema lá, mas tudo linkando com coisas do dia a dia. Então, você sai ali sai da aula para levar tudo que você aprendeu para a sua vida. Sim. Ou seja, monotonia não tem, não né? Tem. Não é nada monótono, nada previsível também a aula. É sempre uma surpresa ali. Exatamente. Porque isso é legal. Tem os pilares, né? Que é o grau de desafio crescente, que precisa ter para ter novas sinapses, para ter mesmo... sair ali da zona de conforto e ter essa estimulação do cérebro, né? Novidades que tem que ter, senão vira aquela monotonia e aí ninguém mais estimula. Aí acontece o que não é para acontecer, que é estacionar, né? Então, ou seja, você está sempre num processo de evolução ali. Sempre. Então, os jogos mudam todos os anos. Tem sempre coisa nova, então nunca cai na monotonia para não desanimar ali, né? Então. Para não perder aqui. Então, depois tem esse desafio, atividade de memorização, os jogos, e depois sim, a gente vai para o encerramento, vendo, né, o que foi aprendido, o que pode levar para, né, sempre pegando uma reflexão de toda a aula ali, e o que pode levar. Tem as neuróbicas também. Né? As neuróbicas geralmente às vezes acontecem na parte da dinâmica, que é esse do começo da aula. É o que a gente estimula a fazer também, que é fazer uma coisa corriqueira de uma forma diferente. Por exemplo, tomar banho com as luzes apagadas, né, para você... Para ter a atenção plena também, despertar outros sentidos, né? E não deixar no automático ali, que já faz sair do automático, porque aí você vai sentir o cheiro melhor, você vai sentir o toque melhor na sua pele. Tentar sair do automático mesmo. Escrever com a mão não dominante, andar, né? Para trás. Várias, fazer um caminho diferente do que você está acostumado. Sempre a gente fala, está acostumado a fazer todo dia isso para você ir no mercado, faz um caminho diferente, que você vai ver novas coisas, né? Você vai perceber então, a gente está sempre estimulando também. E isso facilita, como vocês falaram, a questão do poder do agora. Né? Porque eu trabalho com reprogramação mental positiva, a gente fala muito isso. O grande desafio é esse, porque ou a pessoa está no passado, lamentando pelo passado, ou ela está ansiosa pelo futuro. E ela nunca está ali, né? Presente, né? Então, esse fator, a própria meditação, né? Que as pessoas acham que é pensar em nada, não é pensar em nada, né? É você estar pleno ali naquele momento, né? Vivenciando ali. E não fugindo com pensamentos para lá e para cá. E o que a gente vê é que geralmente os problemas de memória têm a ver com isso também. Você está fazendo uma coisa pensando em outra. E aí você não memoriza, não sabe o que fez, né? Porque está ali no automático. Então, a atenção, né, está totalmente alinhado com a memória. Então, você tem que estar
Muitas vezes eles chegam com essa reclamação, nossa, mas a minha memória... Aí eu paro para fazer essa reflexão. E aí, vamos ver se é a memória ou é a atenção? Você para, quando você está fazendo, eu esqueço a chave, mas no momento que você está colocando a chave, você está ali. E às vezes eu ainda brinco com eles também, comece a falar alto, então, o que você está fazendo. Você sempre esquece a chave? Então chega, olha, estou colocando a chave aqui, porque daí você vai se ouvir. E aí você vai, né? Tem uma aluna também que sempre ela vai de carro e nunca lembra onde está estacionado o carro. Aí o outro fala assim, tira a foto. Ela falou, mas quem disse que eu lembro de tirar a foto? Eu falo, nossa. Então, você acha que é parar, né? Olha onde você está estudando. Tem que ter, parar para... Tem que ter esse momento de parar. A organização ajuda muito também, né? A organização de ter um lugar para colocar as coisas, porque aí você consegue organizar em todos os sentidos. Né? E há multitarefas também que atrapalham muito na memória, né? Você não consegue dar mais atenção e dar atenção suficiente a duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma coisa, concluir aquela tarefa e depois buscar outra. Agora, querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente fica cansado, aumenta a ansiedade, aumenta esse cansaço mental. Né? Então, tá buscando e é nisso que a gente se perde, né? Porque a atenção vai ser alternada. Mas, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Faz, mas um momento você vai perder, né? Então, o cansaço é muito maior. É muito maior. Do que... Até é interessante vocês terem tocado nesse ponto, porque tem umas diferenças aí no caso do masculino e o feminino, né? As mulheres... que tem muito essa fama, inclusive, do multitarefas, né? Fazem várias coisas. Casa, os homens, filho, né? Trabalho. Isso, e os homens, normalmente, eles têm essa questão de pegar uma coisa de cada vez, porque se fala que são as caixinhas, né? Sim. Então, eles pegam a caixinha daquilo ali e aquilo ali acabou. A mulher, ela abre todas as caixas e vai tirando de uma para outra, né? E vai fazendo ao mesmo tempo. Vocês têm mais turma lá? São mais as mulheres? Que vocês acham que é talvez fruto desse esgotamento, ou hoje vocês comparam da mesma forma? As mulheres com dificuldades de memorização, talvez por esse esgotamento, por esse excesso de multitarefas, e os homens menos, ou está equilibrado a mesma coisa ali? A maior público o público maior mulher, é mulher, né? Mas comparando, né, entre homem e mulher, acho que isso não dá para diferenciar, não. Acho que é igual para os dois. De público mulher, vocês acham que é mais pelo número de mulheres, não por questão de que elas estão precisando mais? Não, acho que elas buscam. Elas buscam as mais. mulheres, né? Parece que se cuidam mais. Sim, né? Às vezes até o homem tem mais dificuldade de assumir, né? Que pode estar com uma questão de memória ali. Eu acho que também tem. O público maior da rede, inclusive, é o 60+. E também o feminino. Mas no geral, eu acho que a gente tem alunos homens também que se queixam também de algumas né, dessas particularidades. E falando um pouco da aula, já que eu falei ali, né, do roteiro, porque e como são os 4 tipos de público, né? Então, criança, adolescente, adulto e 60+, hoje também, por uma busca também geral na rede, eles estão colocando um novo público, que seria esses já com demências. Porque como as atividades são muito práticas, então, tem público que já não consegue resolver um sudoku. Sim, aí não consegue acompanhar mesmo. Não consegue acompanhar. Então, e aí se sente também, né, com a autoestima, porque um pouco excluído ali. Agora já tem com grau de cognição. Pouco que já às vezes nem chega a ser um Alzheimer, né, mas uma demência que já não consegue mais acompanhar. Então, está sendo bem interessante, que daí esse público vem com mais música, então, atividades manuais. Então, sai um pouco... Muda a abordagem. Muda um pouco. Sai um pouco dessa parte ali do raciocínio lógico rápido e vai para essa parte mesmo, de resgate de coisas, né, de infância, ou, né, lá de trás, de música, de atividades, né, de artesanato, atividades manuais.
Então, é bem interessante. E a gente consegue atender eles também, porque bastante gente procura nesses casos, né? Bastante. Está sendo uma procura muito grande. A gente mesmo, né? Acabamos já conseguindo, né, direcionar uma turma mais para... Porque porque eles não conseguem muito acompanhar ali, mas eles precisam disso. Sim, então a gente já está. E eu imagino que seja uma coisa mais voltada para a emoção, justamente porque nessa fase a emoção é que abre a portinha, né? Verdade. A gente fala, né? Justamente dessas ligações. E aí vai fazendo esses resgates. De sair, né? De ir para um lugar diferente. Sim, muitos relatam até isso, né? Só o fato de estar indo para aula. Né? Então tem o grupo, a socialização ali também. A semana passada teve a Nora, né, de uma aluna que falou que ela tem um diarinho e a gente faz também atividades extras. Fizemos uma festa junina, né, que aí cada um leva uma coisa, fizemos quadrilha, aí ela escreveu no diário. Tive um encontro de festa junina com minhas amigas e foi sensacional. Ela já tem mais de 85 anos, então é muito gratificante a gente ver, proporcionar esses momentos para as pessoas. É isso que é o nosso propósito maior, né? E ali mesmo eles vão formando outros grupos, né? Porque aí já tem outros, já nascem saem amizades. Da aula e vão tomar um café. Tem uma turminha de adulto, de isso quarta-feira. Isso é um benefício já de socialização, né? Então, ou seja, tem todo esse lado sendo trabalhado também. Não é só individual, memória e foco e concentração. Aí, indiretamente, ajuda na saúde mental, né? Com certeza. Com certeza. Porque é da saúde do cérebro, o foco, mas ajuda na saúde mental. Fazer novas amizades. Novas amizades, né? Exatamente. Já vão fazendo grupinhos mesmo. Inclusive porque, dependendo da faixa etária, começam a se haver muitas perdas, né? De parentes, de pessoas, mesmo, né? Então, ter essa possibilidade de ter novas pessoas, encontrar com novas pessoas, fazer novos laços. Porque senão, se a pessoa só fica naquele ciclo que ela construiu, né? E essas pessoas vão indo embora, né? Às vezes ela vai perdendo naturalmente aquelas referências. E aí, se ela vai se isolando, acaba tendo solidão mesmo, né? Depressão, que é muito comum também, né? Nessa idade. Então, e justamente por isso, pelas perdas mesmo, né? De pessoas, vai sentindo, né? Tá só ficando eu, né? Tá todo mundo indo, né? Isso aí começa a ver, não, mas tem outras pessoas também que estão aí. Exatamente. Né? E também tem suas perdas, né? Estimula tá participando de mais eventos sociais, de trabalhos voluntários, que isso também ajuda, né? Você esquece um pouco de você e sai de você. Então, sempre a gente está buscando. Essas atividades extras também. Fizemos caminhada no parque. Foi muito agora que esfriou, eles até gostaram. A gente falou, vamos esperar esquentar de novo, né? Então, tem a festa junina. Então, sempre... inclusive, a gente está combinando atividade extra aqui no Instituto, né? Nossa! Vamos fazer uma aqui com essa turma linda lá, que nós já estamos borbulhando aí de coisa. Vamos trazer essa turma para cá. Aproveitando, como você falou, tá frio, aqui tá quentinho, tá fechado. Gostoso, né? Dá para fazer umas atividades bem legais. Vai ser um prazer receber a turma aí. Né? Mas me fala até com relação, você falou sobre a questão da faixa etária. Então, vocês atendem desde crianças, adolescentes, qualquer faixa etária. Qualquer não faixa tem, etária. A desde partir de alfabetização. Como a gente trabalha com livros, com raciocínio lógico, então precisa já estar alfabetizado. Mas aí o limite de idade não tem mais. Né? E quais são as indicações que vocês vão falando para cada faixa etária? A partir dessa idade é bom para... E aí vai. Para as crianças, né? É isso mesmo. Melhora o desempenho escolar, né? Melhora o foco, a criatividade, desenvolve as soft skills, né? Porque hoje o que a gente vê no mercado de trabalho, que todo mundo, a técnica, todo mundo tem uma faculdade, todo mundo tem curso, a técnica tem, mas não foram desenvolvidas lá essas habilidades socioemocionais, né? Então, isso às vezes são natas, mas dá para ser desenvolvida também, né? Então, essa comunicação, né? Isso para as crianças, né? E para os adolescentes também. Né? Os adolescentes estão ficando muito isolados, né? Estão ficando muito...
Então, buscar essa comunicação, desempenho escolar, de estar preparando para uma faculdade. É recomendado no caso dos transtornos de déficit de atenção, o TDAH também? Sim, TDAH. Vocês têm alunos lá com esse temos, transtorno? Temos, sim. Aí é bom que faça uma avaliação para a gente fazer. Já chega lá, às vezes, com diagnóstico. Sei que tem. Avaliada, a gente até teve um podcast aqui com a Clausimara, a gente falou muito sobre isso, da questão, porque senão vira aquela coisa de sair falando que tem TDAH, né? Então, é preciso passar por um diagnóstico, realmente ter certeza, mas se houve o diagnóstico, sendo criança, sendo jovem, adulto, vocês estão preparados lá para poder... Não tendo comprometimento cognitivo, por, né, poder para acompanhar as atividades, para a gente poder entregar, né? Mesmo autismo, a gente teve uma aluna, que os autistas também, e eles são muito interessantes, é muito gostoso trabalhar com eles também, né? Porque sempre questionam bastante, né? Então, mas interagem bastante. Pelo menos essa que a gente tinha, interagia bastante. Então, é bem gostoso. Não tendo um comprometimento cognitivo, a gente consegue atender. E adultos, mais nessa questão também, né? De soft skills, de né? Como lidar, né, no trabalho também, né? Muitos adultos também reclamam de memória também, né? Agora tá assim, né? Muita gente. E mulheres, às vezes, também menopausa, então, né? Entra tudo isso, então reclamam bastante. E tem aquelas que a gente chega agora, mas que não foram diagnosticadas lá, que passaram sofrendo todo um processo. A vida inteira ali. E ali agora veio e gosta dessas atividades, estão se superando ali também. E o 60+, que é, né, o maior público mesmo, então eles já gostam e já... Esses amam estar ali, é muito gostoso o retorno deles. É hoje o maior público de vocês? É o maior público da rede. Inclusive o nosso também. Ainda mais São Lourenço, né, que tem essa cidade mais voltada para a longevidade, né, ativa e saudável, que é o que a gente proporciona, né? Então, voltando a falar das aulas, como eu falei, um tema no mês e as reflexões na semana... são separados os públicos e são separados os roteiros. Então, as aulas não são iguais para cada tipo de público. Então, o tema é o mesmo, a reflexão é a mesma, porém, na linguagem de cada público. Então, das crianças traz, né, mais coisas mais lúdicas, sempre trazendo a socialização, o ganhar e o perder para eles, né? Colaborar, cooperação. Né? Porque é aquele... Nos jogos, né, tem a competição, mas uma competição saudável, né? Que você queira ajudar, né? O outro também cooperar. Né? E saber lidar com as perdas, porque na vida, né? Aceitar as frustrações, né? Lidar com isso. Um dos grandes desafios, né? Para essa geração agora é lidar com isso, né? Até fruto, às vezes, de uma educação, às vezes, um pouco mais permissiva. Muito positiva. Né? Então, eles ficam mais fracos emocionalmente. Isso aí. Aí o primeiro não já acabou o mundo, né? Então, tem dificuldade. Então, adolescente falando mais a linguagem deles também, que já é mais de jogos, de filmes. Então, a gente tem que até se atualizar um pouco nisso também, né? Para poder falar ali com eles. Às vezes traz muita coisa. Eu falei, gente, vocês que vão me ensinar aqui, né? Eu também. E eles já dão um banho ali na gente também. Então, falando a linguagem deles, né? Os adultos é mais rápido, né? Então, já é focado também em trabalho. Então, já é uma turma, né, mais alta performance que a gente fala, né? Que daí está lidando ali com ativos, né? Pessoas pressão de mercado de trabalho. Então, tudo isso. Que traz de novo as soft skills. E o 60+ é tudo isso aí que a gente falou, né? Resgate de tudo que eles já viveram, mesmo de vocabulário, de linguagem. Então, E traçar planos para o futuro, né? Porque não é ficar esperando a morte chegar. Né? Você ali está vivendo, né? Ter essa longevidade saudável, ativa, né? Buscando, sempre sonhando, né? Que a vida é feita de sonhos. Né? A gente traz sempre isso também dos pilares da longevidade saudável. Sim. Que hoje já
está sendo muito falado, né? Que começa ali com alimentação, né, equilibrada, saudável. É todo um sistema, todo, né? Ele fecha tudo ali, né? A Semana Mundial do Cérebro, a gente falou desses 5 pilares, né? Porque a gente vê também que os fatores de risco para demência são modificáveis. Então, a gente tem que criar hábitos saudáveis, né? Então, atividade física regular, né? Então, alimentação saudável, sono. Sim. Sono muito importante, às cada vezes vez mais. negligenciado aí, né? Então... E não basta só o sono de qualidade, né? Não basta a quantidade só, né? Às vezes a gente consegue dormir bastante tempo, mas tem que, né, ver se ele realmente está sendo... Então, a gente fala sempre da higiene do sono, né? Se preparar, então sempre traz isso nas aulas também. As conexões sociais, que, né, cada vez mais também sendo muito falado, né? Então, que a gente deve buscar isso, né? Justamente por isso, pelas perdas de pessoas. Estão aí tentando, o ciclo vai se fechando ali, né? De amizade. Então, sempre está tentando expandir isso. E cada vez mais também, com estudos, a gente vai vendo que isso interfere muito, né? Na longevidade saudável, né? E o último é isso que a gente faz, né? São atividades cognitivas, o manejo de estresse ali e propósito de vida. Então, sempre isso. O que você vai levar para a sua vida? Da questão dos planos, dos sonhos ainda. Então, né? Não tem aquele momento que agora já era, né? Agora porque às vezes tem esse discurso do não meio... dá mais tempo. Isso. Eu não vou entrar numa aula porque eu já passei. Já passei da idade. Isso pra mim já não adianta mais. Tem umas conversas assim, né? O que às vezes eles colocam, que às vezes... que é até um olhar, assim, para quem ainda dá tempo. Muitos falam de viagem. Assim, o que eu gostava muito de fazer e que hoje não dá mais, isso dá até um apertozinho ali no coração, porque realmente tem uns que não das dá limitações. mais. Limitações. Físicas, então, a né? gente vai trabalhando essa aceitação das limitações que vão acontecer, né? Então, assim... dica para quem ainda está, né, jovem, saudável, façam tudo isso, né? Então, viagem e aproveite, porque depois uma hora isso realmente vai chegar, vai mas ter essa sempre limitação. tem coisas, né, positivas. Cada fase tem suas perdas e seus ganhos, né? São os ônus e bônus. Mas é o que você está falando de aproveitar enquanto você pode, certo? Que você sabe que aquilo ali, a tendência natural, né? É que você fique mais limitado. Sim, então, e aceitar, quando pode, aproveita. Porque depois vão ficar as lembranças, vão ficar as memórias, e é o que a gente leva daqui, o que você viveu. Então, ali é lição de vida. Eu falei, nossa, para mim, cada aula a gente tira muito. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essa vida. E é muito gostoso isso, porque eles são muito alegres, né? Vibrantes também. Eu falo que tem alunos fora da curva ali que a gente... E aí eu fico reparando, deixa eu ver o que ela faz, que eu quero chegar nessa idade assim também, né? E eu acho que muitas lições, né, Michele? Muita. Porque é uma fase que também já perdeu algumas amarras, né? Já não se preocupa tanto com a opinião do outro, como se preocupava na maior parte, né? Já se soltou de certos padrões, né? Outros não. Ok, tem pessoas que ainda vão carregando mais ali, rígidas, né? Mais rígidos, mas tem aquelas que conseguem liberar e... Tem aquela crônica linda do chapéu violeta, né? Coloca o chapéu violeta hoje e vai, né? Com o que o outro tá achando, tá pensando, né? Já se liberta mais. Mas são coisas pra gente, né? Ficar atento de fazer, né? Enquanto é tempo. Mas, fora isso, eles, né? É lição de vida, assim mesmo. Outra coisa muito gostosa que acontece é quando traz coisas de passado que mesmo vivendo em lugares diferentes, todo mundo passou pela mesma coisa. Sim. Então é muito gostoso. Eles compartilham e lembram de tudo isso. É muito gostoso. Teve uma aluna também que trouxe uma coisa muito gostosa também, que ela falou assim: nossa, isso daí me lembrou uma coisa lá da minha infância, que eu brincava com a minha irmã, não lembrava mais disso, sabe? Ai, que delícia, a outra, eu também brincava. Nem se conheceram, né? Eu também tinha. A gente estava conversando agora sobre nos bastidores ali, falando sobre, né, sobre as o nosso bandas, tempo. os tempo.
tempo. Que ele fala, gente, né? E... Foi uma história, eu até citar aqui, que foi muito gostoso. A gente estava falando, acho que, de dinheiro. Ela falou assim, nossa, eu me lembrei que agora que eu brincava com a minha irmã e o nosso dinheiro era folha de árvore e ela enchia o bolso de dinheiro. Era um bolo. Ela falou, interessante que até hoje ela é mais segura. Ela falou, acho que ela nem lembra mais disso. Vou comentar com ela disso. Aí, no caso dela, o dinheiro dá em árvore. Que bom, esse dava na infância, dá em árvore, né? Como é gostoso, né? As brincadeiras de infância, né? Mas muito gostoso compartilhar isso tudo. Mas sobre o método, uma diferenciação assim do método é que também agora vai ser publicado em revista as evidências científicas de um trabalho que foi feito na USP, em parceria com a USP, sobre essa estimulação cognitiva. Foi feito com 190 pessoas idosas, sem demência, e ali as que foram treinadas, né, a cognição, tiveram ganhos assim, significativos mesmo. Então, já está sendo apresentado esse trabalho, já foi apresentado no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, e esse final de semana teve também o Brain Congress, que foi em Fortaleza, que é um dos maiores eventos internacionais de neurociência, em que o Supera também apresentou este trabalho, estudos, e também foi o patrocinador, esteve lá com o stand e também para poder como é muito mostrar, novo, né? Já tem 18 anos, né? Desde quando começou. Só que agora está atingindo a maioridade, sim, a excelência, já está sendo ali tem comprovado. O seu tempo, né? De plantio, foi crescendo. E como é muito inovador, não tinha comprovação científica. Sim. Né? Então eu falei, e aí? Né? Funciona? E a gente, funciona porque a gente vê. Mas não tinha dados para serem... comprovação clínica, né, da experiência, mas agora, não dos artigos e tal. E agora fica mais fácil para os médicos também recomendarem, porque não vai ficar só no... E outra coisa muito gostoso de ser franquia é porque quando a gente começa a ver alguma coisa nossa... o público maior com demências procurando, né? Ou o que acontece muito também é pessoas que já estão matriculadas e de repente já não conseguem acompanhar o ábaco como era antes. Então a gente já vai tendo sinalizando ali. Exatamente. E quando a gente levanta essa hipótese, eles já estão vindo com o material com tudo pronto já. Então é muito gostoso isso. Já, né? Quando a gente começa a perceber alguma coisa, de repente já surge tudo pronto na nossa frente. A gente tem muito apoio, né, dessa rede. Qualquer dificuldade, É muita gente por trás, assim. Dúvida, é muito gostoso. A gente tem contato direto lá com eles. E com certeza eles já têm as métricas também, né? Das regiões e, como diz, dificuldades que provavelmente vocês encontram aqui já estão acontecendo também em outros pontos ali. Eles já começou a aparecer em tal lugar primeiro, aí eles já começaram a ver, aqui, tá acontecendo aqui também. Como a gente tá aqui na prática, a gente não tá pensando nisso. E de repente, já quando tem suporte. Já tem um suporte. Então, desse mesmo, já vai ser lançado novos materiais para esse público. Ainda nem tem nome, sabe? Porque eles ainda vão, né, fazer um estudo certinho disso. Mas vai ser um outro público. Hoje a gente tem esses 4, né? Que eu citei, as crianças, adolescentes, adultos 60 a mais, e já vai ser criado. Então já é para agora, já vai ser em agosto agora. É muito novo. Então isso já foi. Então o que acontece? Isso já foi no final do ano passado, eles já identificaram isso. Já tem um projeto piloto primeiro. A gente tem uma unidade de pilotos, ou eles colocam alguns alunos, né, para fazer esse piloto, já desenvolve o material e de repente já aparece tudo pronto pra gente, né? A gente não precisa pensar nisso, né? Então, em agosto agora já tem um novo material e a gente já pode... Bem dinâmico, né? Muito rápido, muito... a inovação, né? A atualização muito pronto, rápida. Assim, né? A gente...
como tem, eu falo para você, né, esse tema do mês. Então, o que acontece? Na última semana do mês, a gente tem uma reunião com a neurocientista do Supera, né? E ela passa pra gente todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento. Então, assim, o que tema nesse tema, o que vocês vão explorar dentro da neurociência? Olha o tanto de coisa. Então, ali ela já coloca também vários artigos pra gente, mas já vem tudo pronto também, né? As aulas já vêm praticamente prontas, né, para serem aplicadas. E o porquê desse tema e tudo que vocês podem explorar dentro desse tema e tudo de mais novo, né? De atualizado. Sim, de recursos que vão surgindo. Muito, Em março, como cada mês, né, é um tema, o mês de março a gente tira para falar sobre a saúde do cérebro mesmo. Que mês de março é um mês já de tem a semana de conscientização sobre a saúde do cérebro. Sim. Então, a gente tira ele mais para falar sobre isso mesmo. Esse ano também a gente trouxe uma geriatra para estar falando com eles. É muito legal, a doutora Denise. Então, sim, nesse mês, a gente traz tudo que teve de mais novo, né? É um mês já de popularizar as informações, né, neurocientíficas sobre o cérebro mesmo. E incentivar também as pesquisas nesse ramo, né? Que tem muita coisa ainda para ser desvendada. Ainda muita coisa para ser desvendada, certeza, né? Sim. Então, traz muita coisa atual sobre todos os temas, né? Vai trazendo muita coisa de atualidade. Então, é muito gostoso. Nunca tem um mês que eu gostei muito também, que falou sobre as gerações, né? As gerações, então, para facilitar, até a gente entender, né, as gerações dos nossos filhos, porque a gente fala, no meu tempo era assim, mas hoje é completamente diferente, né? Sim. E a mesma coisa lá. Então, a gente conseguir colocar dentro do contexto de cada geração, né? E entender. E essa turma, elas interagem também? O que eu entendi que são turmas separadas de acordo com a faixa etária, sim, né? Porque tem um método específico para cada faixa. Mas nessas atividades extras que acontecem, vocês costumam misturar essas turmas ou não? Também as atividades extras são... Não, aí a gente... Aí é aberta. Faz aberta. Ou seja, eles têm a possibilidade de interagir entre eles. Sim. Porque isso é enriquecedor também. Porque aí conhece das outras turmas. Isso, aí a galera mais jovem conhecendo o pessoal mais ali 60 mais, né? Eu sempre falo isso com eles também, né? Deles tentarem entender as novas gerações também, né? Tenta... você não entendeu a gíria que ele está usando, mas procura saber o que significa e procura usar também, né? Você vai trazendo isso, né? Vai se atualizando também, né? Muito legal. É interessante. Gente, também. Eu vou só dar alguns avisos aqui, mas a gente não vai terminar ainda não, que eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Mas deixa eu dar alguns avisos importantes aqui pro nosso pessoal, porque tá chegando aí o nosso 10º encontro. Tá chegando assim, é final de setembro, mas gente, do jeito que o tempo tá correndo, tá chegando sim, né? Vamos combinar que as inscrições já estão abertas aí para o 10º encontro Luz e Vida Luz. Então, eu sempre falo que eu estou muito feliz, porque são 10 anos, né, conduzindo esse evento aí. É um evento realmente anual e acontece, então, nos dias 27 e 28 de setembro. A gente vai ter muitas atividades, então é o sábado o dia todo e também o domingo a parte da manhã toda. A gente tem atividades tanto no Instituto Luz e da Luz, com palestras esse ano, só para dar um spoiler aí, para quem não viu a programação ainda, Dr. Márcio Bom Tempo, querido, vai fazer uma palestra incrível para quem conhece aí o trabalho dele, espetacular, sobre saúde natural, inclusive, é um médico de alto nível aí, que traz muitas informações sobre saúde natural, inclusive fala sobre longevidade bastante, então é uma turma aí que vai gostar de ouvi-lo. Na minha parte, eu falo sobre reprogramação mental positiva, então, para quem quer entender um pouco mais sobre isso e levar a vida com mais positividade também. Além disso, a gente tem vivências que vão acontecer no nosso cinema imersivo, tanto das frequências sonoras aí é neurociência em ação novamente, então a gente tem atividades específicas ali dentro disso, mas a gente tem também meditação lá na Montanha Sagrada, mas a gente não vai fazer o pessoal andar e subir a Montanha Sagrada. No dia que a gente faz aí a meditação lá no topo, a gente tem transporte para levar o pessoal, então a gente teve essa experiência ano passado com o pessoal mais maduro aí, e muita gente que nunca tinha ido na montanha
teve o privilégio de estar lá. A gente vai repetir isso, claro, porque foi um dos ápices aí do ano passado e a gente vai fazer isso novamente. E tem outras atividades que vão acontecer, né? Tem atividade no Parque das Águas também. Então, gente, é um final de semana de pura saúde e bem-estar integral. Então, fica o convite aí para vocês, para poderem se inscrever, porque as inscrições já estão abertas. A gente está no primeiro lote ainda, e esse primeiro lote, ele tem vagas limitadas. Então, fique atento lá, porque a melhor oportunidade é no primeiro lote. Depois, você tem a oportunidade lá do segundo, a gente vai ter 3 lotes abertos aí até final de setembro, mas a gente tem um número limitado de vagas, inclusive por causa do espaço, né? Então, a gente não tem como ultrapassar o número de pessoas que a gente consegue acomodar com qualidade, com conforto aqui no Instituto, tá bom? Então, a gente tem as externas, mas tem uma grande parte que acontece aqui no Instituto mesmo. Então, procurem saber, se inscrevam aí comecem a seguir o Instituto Luz Vida Luz nas redes sociais e acompanhem que tem todas as informações por lá. E também no nosso grupo de WhatsApp, se você não faz parte ainda, é um grupo fechado. A gente fala grupo fechado, é porque não é aquele grupo para ficar bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo aparecendo que você não queria ver. Enfim, é um grupo só para você receber as informações de tudo que acontece aqui no Instituto Luz Vida Luz. Então, se você não faz parte ainda, entra lá no grupo, entra em contato pelo Instagram, que você vai ser adicionado lá, ou entra em contato na secretaria do Instituto pelo 359898-8989. 359-9898-8989, tá? E avisar também que o próximo programa nosso, o próximo podcast, ele vai estar muito especial. Aí, Sandra Portugal, não abro mão, né? Estará aqui conosco, porque vai acontecer no dia 17 de julho. Até no podcast passado eu falei 24, mas eu errei a data, porque nosso podcast é quinzenal. Então, o próximo é no dia 17 de julho, tá? Então, a gente vai ter um programa especial de 1 ano do podcast Eu Mereço. E a gente vai celebrar com vocês aí, vai ter sorteio. Então, se liga aí que entre os sorteios, então, já segue lá pelo Instagram. A gente vai colocar as informações lá certinho, porque entre os sorteios vai ter o sorteio de um ingresso para o 10º Encontro Luz da Luz. Então, com tudo incluso. Então, aproveita, porque você pode concorrer lá também. Vai ter um post lá, é só você começar a seguir o Instituto e colocar lá Eu Mereço, que a gente vai fazer o sorteio no dia 17 de julho, mas não é só isso, porque eu e a Sandra estamos preparando também outros sorteios aí para fazer uma edição bem comemorativa aí no dia 17, tá bom? Então, não percam aí o próximo episódio, que vai ser muito, muito especial aí pra gente. Então, eu quero agradecer, mas perguntar para vocês como que esse povo conhece a Supera, como é que eu quero ser aluna ontem. Então, como é que a gente consegue encontrar vocês, como que a gente faz? Tem aula experimental, como é que é? É só marcar uma aula experimental gratuita, né? Pode buscar também o nosso contato no Instagram, Método Supera São Lourenço. Né? E lá tem todos os dados, telefone, Instagram, Supera São Lourenço. Supera São Lourenço. Isso. Uhum. E aí pode marcar uma aula experimental gratuita para conhecer o método e a nossa unidade ali. Para quem quiser, né, conhecer, a gente está ali na Avenida Dom Pedro II, número 510. Entre o Laboratório Real ali e a Farmácia Popular. É um corredorzinho. Aquela entradinha que depois descobre que tem um mundo lá dentro, né? É um lugar muito gostoso, né? Sim, eu falei, gente, só a entradinha ali que você passa correndo, você nem passa parece direto. Que a gente está na Dom Pedro. Mas depois que entra, né, convido a todos tem uma agradável surpresa lá dentro, né? Convido a todos para ir conhecer, né? Conhecer o nosso espaço lá, a gente pode conhecer melhor as apostilas, a gente tem tudo ali, então pode apresentar todo o material também. E depois agendar uma aula experimental e fazer uma experiência ali em sala mesmo, né? Também. E ali a gente desperta, né? Uma forma incrível de viver, que é o nosso leão. Com certeza. É tudo muito gostoso. E todo mundo que, né, participa, sai assim, né? Maravilhado, satisfeito. Então, esse retorno pra gente é muito gostoso. Joia, gente. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Eu falo que é um trabalho altamente necessário, né? Então, dá parabéns a vocês mesmos. Agradecer demais pela presença aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Acho que a gente fica aqui mais tempo, a gente passa nem vê, né? É verdade. Então, agradecer mesmo e que o pessoal, ó, busca aí o Supera, que vale demais. O público, né? Esperamos vocês lá. A gente que agradece, né, essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais sobre o Supera.
Então, foi um prazer pra gente estar aqui e a gente que agradece. Ótimo, gente. E assim, pra gente não sair do nosso formato que o pessoal já tá acostumado aí, a gente vai indicar a nossa playlist, a Rádio Podcast Eu Mereço, onde você tem músicas ali seguras para sua mente. Então, a gente sempre busca essa informação ali de que você precisa ficar atento, porque a música, como vocês viram hoje, tem um poder muito grande. Entre eles, o poder, inclusive, de programar a sua mente. Então, começa a ficar mais atento com o que você ouve, as letras das músicas que você fica vibrando aí. Então, o papel da Rádio Podcast Eu Mereço é uma seleção segura de músicas para que você sempre possa vibrar em good vibes aí, né? Energias positivas. Então, eu falo aqui a letra de uma música e eu recomendo que depois você vá lá escutar com a melodia, que ela fica muito melhor, né? Então, a música de hoje, gente, é uma música que ela acabou fazendo um grande sucesso com uma banda chamada Cogumelo Plutão. O compositor é o Blanche Van Gogh, e essa música se chama Esperando na Janela. E o interessante é que esse compositor, ele já falou sobre isso, que apesar do sucesso que ela fez, muita gente pensa que é uma música que foi feita de amor, né? Entre uma mulher que estava esperando na janela um homem. Essa música é uma música de amor a Deus. Então, entenda essa letra em outro formato, porque essa foi a intenção, inclusive, desse compositor, né? E depois vai ouvir que a música é uma delícia. Quem com certeza lembrar aí vai gostar de reouvir essa música. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor. Só assim enxerguei que agora eu estou melhor. Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe, tão bela. A esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. E a dor saiu. Foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe, tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, do que é o amor. Gratidão, gente. A gente fica por aqui. Um beijo enorme e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tá no ar o Eu Mereço, com Viviane Amaral. Vamos juntos num papo especial. Hoje as convidadas trazem inspiração. Simone e Michele com o cérebro em ação. Direto de São Lourenço, com muito amor no que fazem. Transformam a rotina com ideias que se baseiam em jogos, desafios, treino pra concentração. Pra memória, foco e lógica, é pura evolução. É ginástica pro cérebro, sem idade, sem limite. Com métodos supera o raciocínio, se agite. Criatividade voa, o aprendizado floresce. Com treino e atenção, a mente agradece. Supera São Lourenço, plantou essa semente de estimular o pensar de forma consciente. Um bate-papo leve pra refletir e crescer, porque cuidar da mente é se reconhecer. É ginástica pro cérebro, sem idade, sem limite. Com método supera o raciocínio, se agite. Eu mereço, a gente fala de evolução, porque pensar melhor é merecer de coração.
direto de São Lourenço, com muito amor no que fazem. Transformam a rotina com ideias que se baseiam em jogos, desafios, treino pra concentração, pra memória, foco e lógica. É pura evolução, é ginástica pro cérebro, sem idade, sem limite. Com método supera o raciocínio, se agite. Eu mereço, a gente fala de evolução, porque pensar melhor é merecer de coração. Supera São Lourenço, plantou essa semente de estimular o pensar de forma consciente. Um bate-papo leve pra refletir e crescer, porque cuidar da mente é se reconhecer. Supera São Lourenço, plantou essa semente de estimular o pensar de forma consciente. Um bate-papo leve pra refletir e crescer, porque cuidar da mente é se reconhecer.